Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá a todos, hoje trago-vos um tema que todos nós já ouvimos falar e que muito provavelmente também todos nós já experienciamos em alguma fase da nossa vida, que é o stress. Vivemos numa sociedade em que cada vez temos mais escolhas que fazer, que cada vez temos mais oportunidades e se por um lado isto pode parecer positivo, por outro lado pode causar muito stress na nossa vida. Sempre que, por exemplo, vamos ao supermercado comprar um chocolate, temos dezenas e dezenas de opções para escolher. Podemos escolher entre chocolate de leite, chocolate branco, chocolate preto, 60%. 80%, Vendas com lavagem. Temos imensas opções que, mesmo podendo parecer uma pequena decisão, pode causar algum stress. Mesmo depois de fazermos a escolha, podemos continuar estressados, porque no final pensamos, ok, levamos 2 chocolates, quando na verdade queríamos levar só um porque não nos conseguimos decidir. Isto vai fazer com que coma mais, isto vai fazer com que engordemos e depois não estamos consoante os estándares da sociedade e por aí adiante. Isto é, vamos fazer de uma pequena coisa que era comprar um chocolate um problema enorme e vamos ficar estressados durante muito tempo. Percebem a complexidade da nossa cabeça quando preferimos criar cenários hipotéticos a simplesmente não saber. Falo um bocado disto num dos últimos posts que escrevi sobre o medo da mudança. Mas hoje vamos falar dos efeitos do stress e como todos estes efeitos estão interligados. Vamos a isso. O nosso sistema nervoso. Nós temos ações que fazemos com consciência. Por exemplo, eu ao mexer esta mão estou a fazer porque quero mexer esta mão. Mas temos outras determinadas ações que o nosso corpo faz automaticamente. E essas ações são controladas pelo sistema nervoso automático, ou ANS, que é o Autonomic Nervous System. Este ANS é constituído por 3 outros tipos de sistemas nervosos, que são SNS, ou Sympathetic Nervous System, que é também chamado Fight or Flight, que é o nosso sistema de alerta. Basicamente é aquele que é ativado sempre que detectamos que estamos perante um determinado risco. Depois temos o PNS, ou Parasympathetic Nervous System, que é o também chamado Rest and Digest, que é aquele que está ativo quando estamos em descanso, e depois tem ENS, ou Enteric Nervous System, que é aquele que basicamente regula as funções gastrointestinais. Estas são as várias fases de stress. Podemos dividir estas fases em 3, sendo a primeira a fase de alerta, a fase em que basicamente o nosso SNS, ou Sympathetic Nervous System, o Fight or Flight, é ativado. Quando o nosso cérebro detecta que estamos perante uma situação de perigo, e esta ativa as células adrenais que vão libertar várias hormonas, uma das quais o cortisol, também é chamada a hormona do stress. Quando o nosso corpo começa a detectar cortisol, são desencadeados vários mecanismos de defesa contra este perigo que foi inicialmente detectado, como o nosso coração começa a bater mais rápido para conseguir levar mais sangue a várias partes do nosso corpo. Por exemplo, se for necessário correr para fugir de um urso, digamos, o nosso coração tem que levar mais sangue para as nossas pernas. Começamos a respirar mais rápido para que os nossos pulmões consigam também enviar mais oxigênio para onde é necessário. São desencadeadas várias ações para nos ajudar a combater este perigo. A segunda fase é a fase adaptativa ou fase de resistência. O nosso corpo gosta sempre de manter o equilíbrio, gosta sempre de manter a homeostasia. E após ser ativada a fase de alerta, fase número 1, o nosso corpo quer, após detectar que já não há perigo, voltar à fase inicial, a fase de equilíbrio. No entanto, se estivermos constantemente sujeitos a situações de perigo, se estivermos constantemente em situações de stress, ou se este stress for muito elevado, o nosso corpo tende a ter dificuldades em voltar à base normal. Esta segunda opção, em que o nosso corpo não consegue voltar à base inicial de equilíbrio, digamos, vamos começar a sentir vários efeitos do stress. O primeiro efeito é o nosso sistema imunitário estar em baixo, isto é, estamos muito mais suscetíveis a apanhar doenças e a ter mais efeitos sobre essas doenças. A parte mental também é muito afetada, podemos, por exemplo, ter grandes alterações de humor, podemos sentir raiva,
podemos ter pensamentos depressivos, podemos ter falta de energia. A nível de impacto na dieta e na obesidade, o facto de estarmos muito estressados vai fazer com que procuremos determinados alimentos que associamos a reconforto. Isto é, se estamos habituados, por exemplo, a que em criança, sempre que caíamos e que nos aleijávamos, recebíamos um chocolate, então hoje em adultos, sempre que tivermos uma situação de maior stress, vamos procurar o conforto nesse determinado alimento que nos foi dado quando éramos criança. E por norma, os alimentos que procuramos são aqueles que são mais caloricamente densos. Isto porque sempre que comemos um destes alimentos caloricamente densos, libertamos a hormona da felicidade, a dopamina, e principalmente nestes momentos de stress vamos querer muito mais este tipo de sensações. Ao estarmos constantemente sujeitos a níveis altos de stress, isso vai fazer com que, ao procurarmos estes alimentos, vamos também criar um efeito de habituação a estes alimentos. Isto é, enquanto que há 2 dias atrás eu estava estressada, comia 2 quadrados de chocolate e se calhar ficava ok, hoje os 2 quadrados já não chegam e vou ter que comer 3, e no dia seguinte vou ter que comer 4, e no dia seguinte 5 e por aí adiante. Isto é, vamos criando um processo de habituação. Se calhar o pouco desses alimentos calóricos que nos satisfaziam há 2 dias atrás, hoje já não nos vão satisfazer. Também há um grande impacto na sexualidade. Há vários estudos que associam os altos níveis de stress à diminuição do líbido, diminuição de querer fazer sexo com um parceiro ou com parceira. Aqui gostaria de dar um exemplo muito pessoal, que é, eu lembro perfeitamente quando estava no último ano do meu primeiro trabalho, em que estava sempre muito estressada, estava com muito trabalho e ao mesmo tempo não sentia feliz naquilo que estava a fazer, o que fazia com que este nível de stress ainda se exponenciassem ainda mais. Eu lembro-me que muitas vezes não queria ter relações com o meu namorado e mesmo que quisesse, durante a relação sentia que acabava sempre pela minha mente vaguear para problemas que tinha no trabalho. Isto é, não conseguia aproveitar o momento porque estava sempre a pensar nos problemas de trabalho e como é que ia conseguir resolver determinado problema. Pensei muito antes de dar este exemplo, mas acho que é mesmo muito importante porque é ainda algo que eu considero que é tabu para muita gente e que acho que pode ser um fator que tenha uma grande influência a nível de estragar uma relação, porque ao não partilharmos isso, o nosso parceiro vai pensar que simplesmente já não gostamos de ter relações e a verdade é que não é isso, é simplesmente estamos muito estressados com o trabalho e que pode e afeta efetivamente muito a parte mental. Há também estudos que associam os níveis de stress nos homens à diminuição de testosterona, o que faz com que possa mais tarde provocar disfunção erétil e impotência. Passando agora para a mulher, é comum também que se os níveis de stress forem muito elevados possa levar à perda de menstruação ou ter muito mais fluxo, ter períodos muito mais dolorosos. O stress também tem um grande impacto a nível do sistema muscular. Ao estarmos constantemente estressados, os nossos músculos estão constantemente contraídos, isto é, não vão ter a oportunidade de relaxar. E isto vai fazer com que podemos ter várias dores, por exemplo, dores de cabeça, dores de corpo no geral, várias dores que estão associadas aos músculos não terem a oportunidade de descontrair. Já falei deste exemplo num post que escrevi sobre enxaquecas, em que obviamente não posso ter 100% de certeza que as minhas dores de cabeça estavam relacionadas com o stress, mas acho que foi um grande fator que teve influência e que durante a faculdade e principalmente novamente no meu último ano do meu primeiro trabalho, eu tinha muitas dores de cabeça e lembro perfeitamente de ir a um médico e iam-me dizer que podia tomar uns comprimidos e que estes comprimidos poderiam fazer com que eu ficasse um bocado mais lenta mentalmente e que teria que deixar de fazer exercício de alta intensidade. Eu nessa altura já estava a fazer crossfit, isto é, teria que deixar de fazer crossfit. Eu na altura não me lembro bem como é que tomei esta decisão, mas acho que muito provavelmente foi pela parte de crossfit, mas que decidi não tomar esses comprimidos e hoje agradeço à Mafalda da altura porque com todas as alterações que fiz, seja a nível de diminuição de stress, seja a nível de dormir melhor, seja beber mais água, várias alterações, mas eu acho que teve mais influência foi a nível de stress. No geral tenho muito menos dores de cabeça e eu acho que o principal fator foi efetivamente a diminuição a nível de stress. Outro ponto importante é o impacto a nível do sistema digestivo. Claro que quando o nosso corpo detecta que estamos numa situação de perigo, que o nosso corpo desenvolveu isto há milhares e milhares de anos atrás, quando estamos a ser perseguidos por um urso, a prioridade do nosso corpo não ia ser provavelmente digerir a comida que ingerimos, mas sim correr para longe para conseguirmos escapar de sermos comidos por um urso. E obviamente se estivermos constantemente no estado de fight or flight, estamos constantemente estressados,
o nosso corpo nunca vai priorizar a digestão dos alimentos, isto é, nós vamos começar a ter problemas a nível de digestão. Isto vai fazer com que possa levar a termos diarreia ou, por outro lado, obstipação, vômitos ou dores de estômago. O stress tem também impacto a nível cardiovascular, porque o nosso coração, ao estar constantemente a tentar enviar mais sangue para todo o nosso corpo, isto pode levar a um aumento da pressão sanguínea. Também a nível respiratório, nossos pulmões vão estar constantemente a tentar enviar mais oxigênio para todo o nosso corpo, o que pode fazer com que, por exemplo, pessoas que já tenham algum tipo de problemas como asma, os sintomas de não conseguir respirar possam ser agravados. Depois, o último ponto que gostaria de falar a nível de efeitos do stress é o impacto que tem no sono. O stress pode levar a que tenhamos insónias. Eu lembro perfeitamente que há uns anos atrás, na fase que tive mais estressante, que acordava imensas vezes durante a noite a pensar nos problemas que tinha no trabalho e o que é que poderia fazer para resolver esses problemas, e chegava mesmo a ter pesadelos sobre os problemas. Por último, temos a última fase, a fase de exaustão, a fase em que o nosso corpo não consegue voltar ao equilíbrio, que acaba por esgotar todas as reservas de energia que tem. Como conclusões finais, o stress pode ser uma coisa positiva quando em pequenas quantidades. Afinal, foi ele que nos salvou de sermos comidos por ursos há milhares de anos atrás. Este estado de stress vai basicamente aumentar o nosso foco e a nossa concentração para determinado objetivo que tenhamos. No mundo em que temos cada vez mais ofertas de escolhas, em que as redes sociais desempenham um papel enorme e que mascaram os maus momentos e que nos fazem buscar por uma perfeição que não existe, isto faz com que estejamos cada vez mais estressados. E se na escola nos ensinam a ler e a escrever, não nos ensinam a lidar com esse stress e como podemos tentar fazer com que este stress seja positivo e que nos ajude a nível de foco e a nível de motivação, e não simplesmente todos os efeitos maus que falei anteriormente. O nosso corpo funciona como uma máquina em que tudo afeta tudo, indireto ou indiretamente. O stress é algo que todos nós já ouvimos falar, mas que raramente priorizamos, mas que pode ter uma influência enorme em vários fatores da nossa vida. Pode, como os exemplos que eu dei anteriormente, o stress pode estar ligado a dormirmos mal, e este dormirmos mal pode levar a falta de produtividade, depressão, pode levar a que procuremos alimentos mais caloricamente densos porque dormimos mal, ou simplesmente para procurar algum conforto por causa do stress. Isto pode levar a que aumentemos de peso, o que faz novamente com que podemos levar a uma depressão por causa de esteticamente não gostarmos daquilo que vemos ao espelho, ou simplesmente pode levar a que desenvolvemos algum tipo de doença crónica por causa deste aumento de peso, e tudo isto está interligado. É muito importante ter esta visão holística para que possamos perceber que não é só o excesso de peso, não é só o dormirmos mal, não é só a falta de produtividade, mas que tudo pode estar interligado e que é imprescindível tentarmos procurar a causa raiz do nosso problema. Durante a nossa vida, nós vamos deparar-nos com várias situações que podemos perceber como estressantes, mas que obviamente podem diferir de pessoa para pessoa. Isto é, uma pessoa pode entender determinada situação como estressante e outra pode ver simplesmente como um desafio ou como uma aprendizagem. Isto vai ser influenciado principalmente por aquilo que já vivemos, aquilo que já experienciamos e como interpretamos determinada situação na nossa vida. Mas será que, tal como podemos trabalhar determinados músculos no nosso corpo, digamos que queremos aumentar, por exemplo, os músculos nas nossas pernas e nos glúteos, então vamos fazer exercícios específicos para treinarmos essas áreas do nosso corpo. Será que também podemos trabalhar como reagimos ao stress e como podemos fazer com que o stress seja, digamos, nosso aliado, nos ajude a aumentar o foco e a concentração para determinado objetivo, em vez de simplesmente ser algo mau na nossa vida com todos os efeitos? Isto é, tentarmos aprender e focar-nos em exercícios específicos que nos fazem lidar melhor com este stress, porque eliminar o stress é impossível, porque todos nós vamos ter stress, mas aqui a diferença é tentar perceber como é que há pessoas que conseguem ver oportunidade em determinadas situações de stress e outras pessoas que têm algumas dificuldades em fazer. Para esta resposta, talvez faça um post numa das próximas semanas. Acabaram de ouvir mais um post de Super Us. Espero que tenham gostado, espero que de alguma forma vos tenha ajudado em alguma área da vossa vida. Se gostaram, partilhem com os vossos amigos, podem subscrever ao canal, colocar um gosto e vamos nos tornar super juntos.